Alô, galera do Torne-se Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 43, falando ali sobre programação avançada, né? Para você que me acompanhou ali desde a primeira aula até agora, já deve estar ficando craque aí, né? Então a gente vai falar hoje sobre deixando a sua aplicação restrita, né? Ou seja, criando ali uma intranet. Tem várias maneiras como você pode criar uma intranet, né? E uma delas é deixando a sua aplicação inteira autenticada. Então esse é o objetivo de hoje. Hoje a gente vai falar então como fechar a sua aplicação. Legal, pessoal. O conceito de intranet, o próprio nome já diz, né? Internet interna, tá? Você tem como fazer internet interna ou intranet com a sua rede, né? Então, para quem é administrador de rede, etc., tem como você fazer uma rede interna só de computadores, e você também tem como fazer um conceito de intranet, ou seja, internet somente para as pessoas da empresa, utilizando ali os conceitos de programação, tá? Então, a gente vai falar hoje como criar um site, né, e como deixar esse site restrito somente para a tua equipe, né? Então, esse conceito de intranet também serve ali para você que desenvolve um sistema e esse sistema fica restrito inteiro ali para a sua aplicação, tá? Então, gente, tem duas formas de você fazer isso. Uma forma, que é a forma mais simples e a forma mais rápida do seu sistema, é o quê? Você utilizando o HTTP Authentication, tá? Com o HTTP Authentication, uma ação somente, você consegue colocar ali a autenticação em cima do protocolo HTTP. E aí seu site inteiro, né, ou sua aplicação inteira, vai ser, o pessoal que vai acessar, né, vai ser obrigado a digitar o login e a senha para conseguir entrar, tá legal? Então o HTTP Authentication é a forma mais rápida de você conseguir ali deixar a sua aplicação inteira logada, né, a sua aplicação inteira restrita. O único problema disso é você não tem controle das áreas que você quer fechar ou não, tá? Você simplesmente vai ter que fechar a sua aplicação inteira, ou seja, realmente vai ser uma intranet, tá? A parte ruim disso é justamente o controle. Como você não tem o controle das áreas, infelizmente você tem que utilizar o HTTP Authentication para deixar o seu site inteiro. A outra forma é usando ali o Cookie Sessions, tá? Com o Cookie Sessions, você tem como fazer ali, simular ali, né, a sua intranet, deixando o seu site também fechado, mas você tem o controle total, tá? Você consegue falar assim, ó, essa área aqui eu quero que seja logada, essa área eu não quero que seja logada, essa área eu quero que logue com esse usuário nesse lugar, essa outra área eu quero que logue com outro usuário em outro lugar, entendeu? Então, o Cookie Sessions aqui, você tem o controle total. Tá legal? O HTTP Authentication, você normalmente cria uma senha única e todo mundo usa essa senha única. No Cookie vs Sessions aqui, no Cookie Sessions, você consegue ali utilizar ali você fazendo esse controller e você colocando o usuário e senha das pessoas que vão logar no seu sistema em qualquer lugar que você quiser, no seu banco de dados, no seu serviço, assim vai. Tá legal? Bom, eu fiz aqui um desenho para mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona um e como que funciona o outro, tá? Então, vamos ver se vocês vão conseguir entender aqui e se eu consigo passar para vocês de uma forma clara, tá? Bom, primeira coisa, gente, quando você está aqui no seu cliente, né? Isso aqui imagina que isso aqui é a máquina de vocês. E esse daqui é o servidor, né? Então, esse aqui é o servidor e essa daqui é a máquina de vocês, tá? Então, toda vez que você vai bater no seu site, você faz o quê? Um request. Toda vez que o servidor responde para você, ele faz um response, tá legal? Então, se a gente for falar aqui do HTTP Authentication, como que isso daqui vai ficar? O meu site vai fazer um request lá para o meu servidor e o meu servidor vai voltar no meu browser lá do meu site. Vai falar assim, ó, usuário e senha. Ele vai pedir aqui para o meu computador um usuário e uma senha. E aí eu vou digitar usuário e senha, tá? E ele vai permitir a conexão e aí ele retorna para mim o response falando, ok, você tem acesso à página. Depois que ele faz isso daqui, ele cria ali uma sessão trust, né? Uma sessão confiável entre o seu servidor e o seu cliente, ou seja, o seu browser, tá? Então, quando ele cria essa sessão confiável, você consegue navegar ali tranquilamente pelo seu site por um período de tempo, tá? Bem parecido com o Session
que eu falei para vocês na aula anterior. Então vocês conseguem ir lá, tá navegando. A partir do momento que vocês fecham o browser de vocês, o que vai acontecer? Essa seção aqui, ó, e essa parte aqui nessa seção de confiança é derrubada, e aí quando você for tentar autenticar de novo, você vai ter que digitar o seu usuário e sua senha, tá? Então, é assim que funciona ali o HTTP Authentication, tá? Então a gente vai ter que fazer o quê? Colocar ali a autenticação no nosso site, utilizando o HTTP, a pessoa acessa, digita o login e senha, tem acesso a essa área restrita inteira, tá legal? Mas quando eu fecho o browser e eu abro de novo, eu vou ter que digitar novamente o meu usuário e minha senha, tá? Lembrando que, imagina que agora aqui eu tenho um site. E esse site eu tenho as seguintes áreas. A área Home, a área Cadastro e a área Sobre, tá legal? Então se eu tô aqui e eu vou fazer um request lá para o meu site, tá? Fiz o request aqui para o meu site, digitei o usuário e senha, o meu site foi lá e me autenticou, retornando aqui o status, né, de 200, tá legal? Lembrando, gente, se eu tento fazer uma autenticação e aí eu coloco a senha errada, e aí ou então eu não consigo digitar a minha senha, o que ele retorna? 401 não autorizado, tá legal? Então se eu conseguir fazer o meu login e minha senha, deu tudo certo, ele me retorna aqui 200 e aí está autorizado e eu consigo ter todo acesso a todas as áreas do site. Então, se eu tenho aqui a Home, eu tenho o Cadastro e o Sobre e eu estou fazendo o HTTP Authentication, toda essa parte aqui vai funcionar a partir do momento que eu digitar ali o meu usuário e senha no HTTP Authentication, tá legal? Então essa parte aqui vai funcionar, essa vai funcionar automaticamente, tá? Sem eu precisar fazer um controle se eu quero que isso aqui seja restrito ou não, tá? Agora legal, se na minha aplicação eu preciso falar assim, ó, gente, a área sobre, ela não tem que ser restrita. Essa área sobre, ela tem que ser livre, tá? A única área que eu quero autenticar é a minha home e o meu cadastro. A minha área sobre, ela tem que ser livre, tá? Quando eu digo home, cadastro e sobre, eu estou dizendo as áreas que você digita aqui, tá, gente? Ó, então, por exemplo, ó, home, tá? Então você tem ali http, o seu site.com, barra. Esse barra normalmente é a home, tá? Ou barra cadastro, ou barra sobre. Então essas são as áreas que eu estou me referindo aqui, tá legal? Então, quando eu digitar aqui barra home, eu preciso ser autenticado. Quando eu digitar barra cadastro, eu preciso ser autenticado. E quando eu digitar barra sobre, eu não posso ser autenticado, tem que ser liberado. Quando for dessa forma, gente, o melhor a se usar não é o HTTP Authentication. Porque o HTTP Authentication você configura simplesmente para a sua aplicação inteira ficar autenticada, tá legal? Nesse caso, quando você tem duas áreas restritas e uma não, você pode fazer o quê? Utilizar ali o cookie ou o session, tendo o controle total do que você quer que a pessoa esteja logada ou não, tá legal? Então, gente, lembrando, vou fazer uma aplicação interna e eu preciso que tudo seja autenticado de uma forma muito rápida, eu posso utilizar o HTTP Authentication. Agora não, eu quero ter o controle de todos os acessos de todas as minhas áreas, eu utilizo então o cookie e session, tá legal? Então agora eu vou fazer uma simulação aqui utilizando o cookie session, tá? Então, imagina aqui então que agora eu quero deixar o sobre aqui livre, eu não quero fazer ali com que fique ele com autenticação. Então o que eu faço? Na minha home, eu programo falando que se não tiver o cookie tal, eu faço com que o meu site redirecione para a tela de login. Então eu criaria aqui, gente, mais uma tela chamada login, tá? Então mais uma tela chamada login. Para quê? Para que o usuário digite o usuário dele e a senha dele. O HTTP Authentication, você não precisa criar essa área de login. Ele já faz automaticamente para você. Agora, quando você não está utilizando HTTP Authentication, você é obrigado ali a criar a sua tela onde o seu usuário vai digitar o login e a senha. Ele digitando o login e a senha, você vai fazer ali o request, mandando os dados de login e senha para o servidor. O servidor responde para você falando se está unauthorized, né? Se está não autorizado ou se está 200, que seria autorizado. Se está autorizado, você tem acesso a essa área aqui, tá? Que aí então, quando você digitar barra home, ele vai fazer o seguinte: esse cookie aqui existe? Ah, ele existe. Então permito que você acessa.
Se o cookie não existir, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um redirect, eu vou redirecionar para a área de login, tá legal? Nesse caso, eu estou autenticado, eu deixo você acessar, tá? Se eu entrar no /cadastro, o que vai acontecer? Ele vai verificar se o cookie existe. Ah, o cookie tá existindo esse cookie aqui, que é esse nome que eu criei? Tá existindo. Então eu deixo você acessar. Se não estiver existindo, da mesma forma que eu faço com a home, eu faço um redirect para minha tela de login, tá legal? Agora se eu estou entrando no sobre, tá? Eu estou entrando no sobre e eu perdi ali a minha autenticação, né? Eu não tenho mais autenticação. Ou seja, quando eu entrar no sobre, ele vai perguntar para mim, você precisa de cookie nessa rota aqui do sobre? Não, eu não preciso. Então simplesmente eu mostro a tela. No meu request, eu faço a pergunta se eu preciso ser autenticado ou não. E no meu response eu falo, não, você pode acessar porque essa área não é autenticada. Ou seja, aqui eu tenho o controle total da minha aplicação, utilizando ali então o cookie, tá? O cookie ou o session, tá legal? Então essa é a diferença de você usar o HTTP Authentication e você usar também o cookie e session, tá legal? Então, gente, agora a gente vai lá pro computador. Eu vou mostrar para vocês ali os exemplos de como utilizar o HTTP Authentication naquela aplicação que a gente fez, que é o cadastro back-end, tá legal? E aí também eu vou criar com vocês ali a tela de login e como fazer ali uma simulação de cadastro de usuário e senha para que você possa ficar logado e ter o controle total das áreas do seu site. Tá legal? Bom, vejo vocês então lá no computador. Legal, pessoal, já aqui no computador, então a gente vai ver como que a gente faz primeiro, né, o HTTP Authentication, ou seja, uma conexão, uma autenticação na realidade, né, muito mais simples, tá? Então eu vou acessar aqui aquela nossa aplicação que a gente veio trabalhando desde a aula 1, né? Então eu vou acessar aqui, que é aquela aplicação do cadastro back-end, que está lá no Torne-se um Programador, né, no GitHub do Torne-se um Programador, em Node.js back-end, tá legal? Então eu vou dar aqui um npm start, startando ali a aplicação, né, levantando o servidor. Uma vez que eu levantei o servidor, agora eu vou acessar aqui localhost 3000, tá? Então acessando o localhost 3000, essa telinha aqui que vocês já estão aí acostumadas com ela, né? Então essa tela que eu fiz com vocês desde o começo. Agora a ideia aqui é a gente deixar isso aqui restrito. Quando o usuário clicar no buscar, por exemplo, ele tem que estar autenticado e assim vai, tá legal? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é, se a gente vai fazer uma autenticação via HTTP, então a gente pode fazer uma pesquisa simples no Google, tá? A gente pode vir aqui no Google, tá? Então eu vou acessar aqui o Google. E aí o que a gente pode fazer aqui? Deixa eu aumentar um pouco mais aqui a minha visão, né? E aí a gente coloca assim, ó, HTTP Authentication, tá? HTTP Authentication, o nome da linguagem que vocês estão fazendo. No nosso caso aqui é o JavaScript utilizando o Node.js, né? Se fosse PHP, se fosse C#, se fosse qualquer outra linguagem, você poderia usar a mesma forma. Então eu vou buscar aqui HTTP Authentication Node.js, tá legal? Então ele vai mostrar aqui pra gente algumas coisas, tá? Um que eu gosto muito ali é o Stack Overflow. O site Stack Overflow ele mostra pra gente algumas dúvidas de algumas pessoas e aí outros programadores respondem essas dúvidas, tá? Então eu vou clicar nesse daqui, ó, e esse daqui vai ter algumas dúvidas de algumas pessoas, tá? Essas dúvidas normalmente estão em inglês, tá? Vocês podem procurar em português também, em alguns lugares vocês acham, tá? Mas aqui nesse exemplo aqui que eu peguei, as dúvidas estão em português, não, estão em inglês, né? Tá? Eu vou simplesmente analisar o código e nem muito as perguntas, tá? Aqui o pessoal está perguntando como que ele faz ali o HTTP Authentication no Express, né? E aí o pessoal vai dando algumas dicas ali, tá? E aí essa daqui foi a pergunta, aqui está alguma das respostas. Essa aqui é a resposta mais cabível que teve, né? A resposta melhor, tá? E aqui ele mostra o link do módulo. Então quer dizer, se você olhar aqui, ó, então você tem o quê? Um módulo que você pode instalar ali no seu Node.js, tá vendo? Esse módulo, e você pode usar na sua aplicação. Tá legal? Então esse módulo seria o quê? Como que eu utilizo ele? Aqui está o código de como que eu utilizo. Tá legal, então eu vou fazer isso daqui. Eu vou pegar esse código, tá? Então eu vou copiar isso daqui, Ctrl C, e vou ir lá na minha aplicação. Aonde colocar esse código? Se eu estou fazendo um HTTP Authentication, que é uma autenticação para todo o meu sistema, eu vou colocar no arquivo único, ou seja, o arquivo que inicia a minha aplicação. Quando a gente está falando de Node.js, a gente está falando de qual arquivo?
o arquivo app.js, que é o arquivo de inicialização, tá legal? Então eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou colocar essas duas linhas aqui, entendeu? Então eu estou falando o quê? Que eu tenho uma variável Basic Authentication, estou colocando ali um require para o módulo Basic Authentication Connect, tá? E estou utilizando aqui o usuário e o password que eu vou definir agora, tá? Então o meu usuário vai ser de-docs, tá? E a minha senha vai ser de-docs, tá legal? Então, usuário de docs, senha de docs para todo o meu site, para todo o meu HTTP. Salvei aqui. E aí agora eu preciso instalar esse módulo, tá? Eu preciso também fazer um require lá no meu gerenciador de dependências, que é o meu package. Então eu vou entrar aqui no meu package e vou colocar a minha dependência, que é o Basic Authentication Connect. Basic Authentication Connect, vírgula aqui, e vou colocar ele como uma dependência minha, para que ele possa baixar aqui do GitHub e jogar na minha aplicação, instalando para que isso seja válido, né? Então, 2 pontos, eu vou colocar aqui qualquer versão. Eu quero que seja, qualquer versão que seja, já vai funcionar para mim. Então, eu salvei aqui, tá legal? E aí agora eu vou rodar ali o meu gerenciador de pacotes, né? Para ele versionar e baixar o Basic Authentication Connect para minha aplicação, tá? Então, eu vou agora derrubar a minha aplicação. E agora eu vou rodar aqui o npm install, né? Para ele baixar o pacote e instalar aqui. Legal, uma vez feito, já instalado, agora eu dou um npm start para testar para ver se minha aplicação vai funcionar. Notem que a minha aplicação não deu erro, tá vendo? Se ela não deu erro, quer dizer que funcionou. Agora eu vou entrar aqui no meu site, vou digitar aqui o localhost novamente, né? Entrando na minha home e vou aqui dar um enter. O que aconteceu aqui? No meu caso, provavelmente eu já tenha sido autenticado aqui, né? Então eu vou acessar uma nova instância, tá? Acessar aqui uma nova instância, incógnito item, e agora eu vou digitar ali localhost. Quando eu entro, o que ele me pediu? Tá lá, a minha autenticação. Ou seja, eu preciso digitar o meu usuário e senha a partir de agora para acessar ali essa página. Então eu vou digitar aqui um usuário e senha inválido. Teste, teste. Olha lá, ele não conseguiu. Digitei qualquer coisa. Ele não conseguiu, tá vendo? Se eu entrar aqui e dar uma olhada aqui no meu log, o que está acontecendo aqui, ó? Eu vou tentar digitar aqui, ó. Digitei e digitei. Login. Olha lá. Ele nem chega no meu servidor, porque ele não consegue ali digitar o usuário e senha que eu defini para que você possa acessar com o seu browser. Se você digitar alguma coisa diferente daquilo que eu mandei lá no meu HTTP Authentication, você não vai conseguir acessar. Agora se eu digitar aqui de-docs e de-docs, olha só o que vai acontecer. Ele acessa a nossa aplicação, tá legal? E aí ele vai lá no servidor com os dados tudo bonitinho. Então, essa é uma forma de você fazer ali uma autenticação utilizando o HTTP Authentication. Agora eu consigo ali fazer as minhas buscas, eu consigo utilizar o que eu quiser aqui dentro da minha aplicação, porque ela está funcionando, entendeu? Se eu clicar em aqui alterar, lá, eu vou conseguir também alterar, tá? E aí o que eu quero fazer aqui agora? Eu quero simplesmente encerrar a minha sessão. Então a única coisa que eu preciso fazer é fechar o meu browser e abrir ele novamente. Legal. Abri o meu browser aqui novamente, localhost 3000, ele vai lá e vai pedir autenticação novamente. Digitei a minha autenticação, de-docs, estou logado, estou inteiro dentro do meu sistema. Esse é o problema para quem vai utilizar HTTP Authentication. Para quem vai utilizar o HTTP manda nisso, né? Ele coloca as informações. E o seu browser fala isso para você também. Ou seja, se você tentar mudar essas mensagens aqui, você não vai conseguir, tá? Por quê? Essas mensagens que eu estou falando aqui, ó, que é essa daqui, ó, Authentication Required, tá vendo? Isso daqui é o seu browser que tá dando. Se o meu browser fosse em português, ele ia falar autenticação restrita, tal, o nome do usuário e o password dele, a senha dele. Então isso aqui iria ficar em português. Aqui, como é o HTTP que está controlando, ele utiliza ali as funções do browser, tá? Para que ele te mostre ali a mensagem de autenticação e usuário. Você não tem controle sobre isso. Você teria controle quando você vai fazer ali a sua área restrita sozinha, utilizando o cookie ou utilizando o session.
Agora, utilizando HTTP Authentication, você deixa ali o servidor falar com o servidor, né, com o seu browser, e eles mostram a mensagem do jeito que eles querem ou a mensagem do jeito que o seu browser está configurado para mostrar, tá legal? Então, esse é o HTTP Authentication. Uma outra forma, gente, que a gente também pode ali testar o nosso HTTP Authentication é pelo console, né? Ou seja, se a gente vai tentar fazer um GET do nosso site via console, ele também retorna para você se ele está autenticado ou não. Utilizando o HTTP Authentication, você só vai conseguir acessar o seu site via console passando os parâmetros de autenticação, ou seja, o login e a senha. Como fazer isso se você está utilizando um serviço? Então vou mostrar para vocês também como utilizar ali o HTTP Authentication de um site interno, né, de uma intranet, utilizando então os conceitos ali do console, tá? Então eu vou também no terminal aqui e eu quero acessar essa aplicação via terminal, né? Eu não quero acessar ela via browser, eu quero acessar ela via console, tá? Então via console eu também tenho como utilizar um comandinho chamado cur, tá? E esse cur eu tenho como acessar o meu site. E eu quero acessar o site, mandando ali, eu quero retornar as informações de header, né, todas as informações, e eu quero acessar o meu localhost, o meu local.com.br 2.3000, né, que foi o meu host foi o meu host que eu defini, e vou tentar acessar ali dando um enter agora. Tá vendo que ele retornou aqui para mim, ó? 401 não autorizado. Ou seja, ele tentou entrar no meu site, não conseguiu, retornando ali 401, né? Ele nem entrou na minha aplicação porque o meu HTTP já fala, ó, não estou autorizado porque você não mandou o login e senha. Então a forma, gente, para a gente mandar o login e senha nesses casos, onde eu preciso acessar os dados via terminal service, como que eu posso fazer? Eu posso utilizar então, deixa eu ajustar aqui o tamanho da janela, prontinho. Eu posso utilizar então uma outra forma, que é o quê? Utilizando o cur e aí passando o meu usuário e minha senha, ou seja, o meu usuário, dois pontos, a minha senha, tá? E aí colocando o arroba. Quando você faz desse jeito aqui, você está falando para o seu console acessar o localhost.com.br/3000, passando o usuário, dois pontos, a senha. E esse arroba aqui é simplesmente identificar o que é o HTTP Authentication, ou seja, usuário e senha, e o que é o host, né? Fazendo isso, ele vai lá no meu servidor e me retorna 200. Tá legal? Lembrando, no meu console eu não tenho cache de browser, tá? Porque não é um browser. Então simplesmente eu estou acessando aqui e retornando 200. Agora, se eu tirar o meu usuário e minha senha, olha o que acontece, 401, tá legal? Então, se eu vou utilizar uma API, gente, eu tenho que utilizar então o HTTP Authentication passando o usuário e a senha, arroba o site, para que ele faça o login com o HTTP Authentication, tá legal? Bom, agora vamos transformar a nossa aplicação sem ser com HTTP Authentication. A gente vai ter controle sobre as nossas rotas, mandando para uma área de login, onde o usuário vai digitar o usuário dele e a senha, tá legal? Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer a gente vai tirar ali, óbvio, né, o HTTP Authentication. Então eu vou tirar aqui essa informação, vou comentar o meu HTTP Authentication, tá? Vou reiniciar minha aplicação e vou fazer o teste aqui no meu console. Se funcionar no meu console, quer dizer que eu não estou mais autorizado. Então, olha lá, funcionou, 200 ok. Então agora, simplesmente eu estou liberado para acessar qualquer área do meu site. Legal, feito isso, então agora eu vou começar a deixar uma área só restrita, tá? Para isso eu vou o quê? Faço o quê? Eu entro aqui nas minhas rotas e vou ver todas as rotas do meu sistema. Em todas as minhas rotas eu quero fazer o quê? Eu quero deixar uma área só restrita, que é a minha home, a minha barra. Eu tenho então o controller, home controller, né? E tenho a ação index. Eu vou então no meu home controller e vou na minha ação index, tá legal? Então na minha ação index aqui eu tenho ali algumas informações que eu mostrei para vocês na aula anterior sobre cookie, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verificação para ver se o meu cookie existe ou não, tá? Então se, ou seja, o if, eu faço aqui o meu request ponto cookies, tá? Se os meus cookies estiver igual a undefined, ou seja, se eu não tenho nenhum cookie setado, eu vou fazer alguma ação. Ou na realidade, né? Ou se o meu request ponto cookies, opa, aqui é request, né? Se o meu request ponto cookies ponto autenticado, que é o nome do cookie que eu vou dar, tá? For também
igual a undefined, ou seja, se o meu cookie for undefined ou o meu autenticado, que é o cookie que eu vou criar de autenticação, for undefined, não definido, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um redirect para uma área que eu quero que seja ali onde o usuário vai digitar o login e a senha. Então, response.redirect, tá? E aí eu vou mandar o redirect para a área que eu quero que seja feito o login, /login, tá legal? Então fiz isso e dou um return aqui para simplesmente sair da minha função. Tá legal. Fiz isso, agora a gente vai fazer um teste ali, verificando para ver se deu tudo certo, tá? Então, eu vou tentar aqui acessar a minha página. Eu dei aqui um npm start, tá? E vou tentar aqui dar um cur aqui para ver o que vai acontecer. Dei um cur. Olha só que interessante. Ele tentou fazer um HTTP e ele retornou 302. Notem que aqui não foi 301, tá? Lembra que eu expliquei para vocês na aula de HTTP. 301 é o redirect permanente. 302 não é um permanente. Então, eu fiz um redirect 302 mandando para o location login, tá legal? Se eu acessar aqui também, o que vai acontecer? Dei um redirect para a área de login, tá? E esse status aqui, ele me retornou 404, ou seja, ele fez duas verificações. Aqui, quando eu fiz ali no meu console, ele somente fez uma ação, por quê? Porque o meu console ele não vai seguir o redirect. Agora o meu browser ele foi feito para isso, o meu browser ele segue o redirect. Ou seja, no meu browser ele vai fazer o 302 e vai mandar ali para outra área login, vai tentar acessar e aí ele vai dar o 404, tá legal? Porque a gente ainda não criou essa área. Então, notem que o meu browser vai fazer isso, ó. Vou dar um enter aqui, vou tentar acessar a home, fez o redirect para o login e aí ele mostra aqui, ó, 302 para o login e 404. Tá legal. Já que a gente não tem o 404 aqui, né, não tem o login, então o que a gente vai fazer? Vai criar a rota de login. Então a gente vai lá no nosso arquivo de rotas, tá? E aí eu vou criar aqui uma rota nova, que é a rota chamada /login, tá? E aí no meu home controller eu vou colocar uma ação também chamada login, tá? E aí eu vou vir aqui na minha home controller e vou programar a minha rota, que é a rota de login, pedindo o usuário e senha do meu usuário, tá? Então, login, vou colocar aqui o meu request e o meu response, tá? E aí a única coisa que eu preciso aqui é renderizar uma página, ou seja, uma página que eu tenho simplesmente o meu usuário e a minha senha, né? Onde eu peço o meu usuário e peço a minha senha. Então vou fazer aqui um render para login, tá? Um arquivo chamado login, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, no título, login do usuário, tá? Aqui em pessoas eu não preciso passar nada e é simplesmente isso que eu vou mandar. Então eu vou vir aqui na minha view agora e vou criar um arquivo chamado login, tá? Então, salvar e vou criar aqui login.ejs, tá? Criei o arquivo login.ejs. Agora o que eu preciso fazer é um formulário mandando ali as informações do meu usuário e senha para uma área para ela se autenticar, né? Então, eu vou pegar essa parte aqui, né, essa página, vou copiar esse conteúdo de uma página que já existe, essa página index, e vou jogar aqui no meu login e vou alterar simplesmente o que eu preciso, tá? Então eu não preciso dessas informações aqui, a única coisa que eu preciso é de um formulário. Então eu vou apagar isso daqui, vou colocar aqui login, um nome login, não preciso aqui desses JS, eu só vou precisar do Bootstrap, né? Então CSS aqui eu deixo, o jQuery eu vou deixar, validação eu vou tirar, o Ajax eu vou tirar e o viewport eu deixo. Aqui no meu cadastro eu vou deixar um legend de digite o usuário e a senha. E aqui eu vou tirar esse onSubmit. Vou fazer um post para uma área minha nova que seria login on, tá? Login, ou melhor, fazer login, tá? Fazer login. Eu vou ter que criar essa área ainda, tá legal? Então, vou deixar desse jeito aqui, somente com dois inputs, né? Então, vou tirar esses outros inputs aqui e vou deixar somente dois, tá legal? Esses daqui eu não preciso mais, vou apagar. Então, apaguei todos os outros que eu não precisava. Aqui eu tenho meu body, tá certinho. Então, aqui eu nem preciso fazer isso aqui também. Vou tirar esse outro aqui também. Prontinho.
Então eu vou deixar somente ali, digite usuário e senha. Aqui você vai digitar o usuário. O nome está aqui. E aí eu vou colocar aqui embaixo a senha. E aqui eu vou mudar para, ao invés de text, para password, que é um atributo para deixar ali o meu input como um password, né? Ou não simplesmente um text. Aqui eu vou deixar o nome como password, então vou tirar tudo que é sobrenome daqui para senha, na realidade, né? E aqui, onde está nome, eu vou alterar tudo para usuário. Legal. Isso daí, vamos ver como que está ficando essa nossa tela. Agora eu vou levantar a aplicação novamente e vou ver como é que vai responder aqui a barra login. Dei um reload. Legal, barra login está aqui, ó, digite usuário e senha, meu usuário e minha senha. Se eu digitar aqui, ele mostra os números de senha, por isso que é password, tá? E aqui ele digita ali o meu usuário. Então, voltando aqui, usuário é um text, tá? E password é a minha senha. Se eu clicar aqui com direita e for inspecionar, eu também vou enxergar isso muito bem. Ó, inspecionar de usuário, então ali é um text. Então um text, tá legal? E aí eu vou inspecionar aqui, é um password. Então tá jóia. Então eu tenho aqui o meu usuário e minha senha. Quando eu clicar aqui no cadastrar, que eu vou mudar aqui o label, né? Vou deixar aqui como logar. Então quando eu clicar lá no logar, o que vai acontecer? Ele vai fazer ali um post, né? Mandando o meu usuário e minha senha para uma área que ainda não existe, tá? A gente vai criar essa área ainda. Então eu vou dar aqui um reload, e aí vocês vão ver que ele fez um post, deu aqui o status de 404, e nos meus dados aqui, vocês vão notar que ele mandou o usuário e senha vazia, tá? Mas ele deveria mandar o meu usuário e minha senha, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou arrumar ali a minha aplicação para ela fazer a autenticação, né? Então eu vou criar essa nova rota aqui chamada fazer login, tá? Vamos lá. Então agora a gente vai aqui na nossa aplicação de novo. E agora vamos criar mais uma rota aqui no nosso arquivo de rotas com a rota fazer login, né? Então, fazer login. Opa, aí, fazer login. E aí a minha ação vai ser também fazer login. Tá legal. Agora a gente vai no Home Controller e vai criar a rota fazer login. Então aqui no meu Home Controller, vou criar também a rota fazer login. Fazer login. Nota que aqui eu estou programando tudo, tá? Então se eu estou programando tudo, eu tenho o controle total do que eu preciso, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Um request, tá? E aí eu vou fazer um if, na realidade, né? Então, se if request ponto. Eu quero pegar os meus parâmetros, né? Request.query não vai ser, request.form, né? Não, .body. Legal, request.body. Então, request.body ponto usuário, que é o nome que eu estou mandando lá no meu formulário, né? Então, o nome do meu formulário é usuário, aqui, ó, name, usuário. E o outro é senha, né? Então, tá aqui. Então, nome igual usuário, for diferente de branco, tá? Ou diferente de branco e esse usuário for diferente de undefined, ele está certo, né? Então, o meu usuário está ok. Posso fazer aqui uma outra verificação também da senha, tá legal? Então, a mesma coisa eu faço para a minha senha. Senha. Se a minha senha for diferente de branco, e se for diferente de undefined, tá? Então, se o meu usuário e a minha senha são diferentes de branco e de undefined, eu posso já definir o meu cookie. Então, eu vou pegar aqui esse código que ele faz a definição do meu cookie, né? E vou colocar ali, mostrando para vocês também. Então, o meu cookie aqui, ó, eu não vou colocar uma maxage, ou seja, vai ser um cookie que vai ficar infinito, tá legal? E aí, o que eu vou fazer aqui também? Eu vou deixar ele somente como HTTP, ou seja, o meu JavaScript não vai poder alterar o meu cookie, tá? Então eu vou dar o nome do meu cookie de o nome que eu queria fazer a autenticação lá, né? Que é o cookie autenticado, tá? Então, autenticado é igual, aí eu vou colocar aqui 1.
simplesmente ali para fazer um teste ali, que é para a gente estar autenticado ou não, tá? E aí também, se ele está diferente, de usuário e senha estão diferentes, né? Eu também, antes de criar o meu cookie, eu preciso verificar se o meu usuário e minha senha está de acordo com as minhas condições, né? Ou seja, então, se o meu usuário for igual a ddocs, tá? E se a minha senha for igual a ddocs também, então, se o meu usuário for diferente de branco e diferente de undefined, a minha senha for diferente de branco e diferente de undefined, e o meu usuário for igual a ddocs e a minha senha for igual a ddocs, aí eu autentico. Senão, eu não autentico, tá? Então, se eu vou autenticar, eu simplesmente faço aqui criando o meu cookie, criei o meu cookie, agora eu faço um response.redirect, mandando ali para a minha home, deixando os dados autenticados, tá? Caso isso não aconteça, agora eu dou um return aqui para simplesmente fechar a minha ação. Caso não aconteça de eu conseguir entrar aqui nessa autenticação, o que eu posso fazer? Simplesmente retornar ali alguns status, tá? O status que eu vou retornar aqui é um status de response.send. E aí o que eu vou falar aqui? Eu vou falar simplesmente que eu não estou autorizado. O usuário não autorizado, né? E aí o status que eu vou colocar aqui é de 401, da mesma forma lá que eu coloquei os status ali que a gente estava fazendo aqui, né? Ó, o status que a gente estava colocando aqui no nosso HTTP Authentication, tá vendo? Agora, simplesmente eu defini aqui, eu coloquei na minha aplicação do jeito que eu quero, tá? Então, salvei isso daqui e agora eu vou derrubar a minha aplicação, levantar de novo e ver como é que vai dar, tá? Então, vou rodar aqui minha aplicação de novo, vou voltar, vou tentar digitar um usuário e senha, dei um login, o que aconteceu? Deu 404 porque ele ainda não entendeu o fazer login, né? Posso ter digitado alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver lá na minha rota. Fazer login. Tá certo? Bonitinho aqui. Salvei. Ah, tá. Legal. Eu defini a minha rota, mas eu defini a minha rota como se fosse get. E na realidade eu faço um post, né? Então, post de fazer login. Esse foi o meu erro. Então, derrubei aqui, ó. Notem que eu faço um post para fazer login, né? Então, levantei a minha aplicação de novo. E agora vou fazer o teste novamente. Digitei aqui, tá aqui o meu usuário. Agora eu vou digitar aqui minha senha, cliquei, olha lá, usuário não autorizado, tá? Se eu clicar com direito e vir aqui em Sources, né? Eu vou ver aqui, em Network, e der um reload, vocês vão ver que ele vai colocar aqui o 401, ou seja, usuário não autorizado, tá legal? Então, não autorizado, bonitinho, funcionando de acordo com o que eu queria, tá? Bom, fechei isso daqui, vou voltar, então, meu usuário e minha senha, eu preciso digitar um usuário e senha válido, ddocs e ddocs. Login, tá lá. Agora estou autenticado porque simplesmente eu tenho o meu cookie. E aí eu consigo acessar a minha home a hora que eu quiser, tá legal? Então a minha home funcionando bonitinho. Se eu clicar aqui em buscar, vai funcionar também, entendeu? Agora no pesquisar aqui eu não estou autenticado. Só que olha só que interessante. Agora eu vou apagar o meu cookie. Então eu vou clicar aqui em Edit Cookies, né? E vou apagar o cookie que eu acabei de criar, que é o cookie de autenticado, né? Eu vou apagar ele. Então, simplesmente, eu vou deletar esse cookie. Tá, legal. Não tenho mais nenhum cookie aqui. E agora, se eu simplesmente fizer aqui um reload, na minha área pesquisa vai funcionar. Por quê? Porque eu não coloquei autenticação. Agora, se eu ir para a minha home, ele não vai funcionar, porque eu coloquei na minha home autenticação. Ou seja, eu preciso digitar o usuário e senha, porque senão ele vai fazer ali o redirect para mim toda hora. Então, home de novo, redirect para o login. Digitei o meu usuário, digitei a minha senha, fiz o login, agora eu consigo acessar a minha home e aí eu tenho a minha home agora sempre quando eu precisar com o meu cookie definido, que é o cookie de autenticação, tá legal? Bom, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês, como fazer a autenticação com HTTP Authentication e como fazer a autenticação utilizando ali o cookie, né? E aí vocês aprenderam como é que fazem, tá? Uma coisa que vocês podem fazer também eu quero deixar todas as minhas áreas agora, ou então criar uma função
para definir nas minhas áreas quais as áreas que eu quero que fique restrita ou não. Vocês podem simplesmente entrar lá no controller de vocês e falar assim, ó, a única rota que está aqui autenticada é essa rota aqui, né, que é a rota index. Vocês poderiam pegar essa ação aqui, ó, e colocar nas outras funções. Ó. Simplesmente, eu vou fazer aqui bem básico com vocês. Eu vou copiar isso daqui e vou criar uma função aqui, ó, verifica autenticado. Então, verifica autenticado. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó, criar uma função, tá? E essa função simplesmente vai fazer esse código aqui, né, que é verificar se o cookie existe e se o autenticado existe. Senão ele faz o redirect. E aí eu vou simplesmente pegar isso daqui e vou fazer aqui, ó, retorne false, né? E aqui retorne verifique autenticado. Se não está autenticado, retorne false. Se está autenticado, retorne true. Então, retorne true. Legal. E aí o que eu posso fazer? Um if aqui, ó. If verifica autenticado, tá? Se ele está autenticado, aí eu continuo a minha ação. Ou melhor, se ele não está autenticado, né? Se não está autenticado, eu só dou um return aqui e não faço mais nenhuma ação daqui para baixo. Então, se não autenticado, né? Se não autenticado, ele vai fazer o redirect. Se autenticado, ele já vai vir direto e já vai fazer toda a ação para mim. Eu posso pegar esse pedaço de código aqui, tá? Para eu deixar mais bonito, posso fazer assim, ó. Home controller, ponto, isso daqui. E aí, se eu colocar isso daqui, vamos fazer um teste antes, né? Deixa eu reiniciar a minha aplicação. Fazer um teste novamente. Aqui deu erro, deixa eu ver o que é. Minha index deve estar faltando vírgula. Sim, está faltando vírgula aqui. Reiniciei a aplicação de novo. Deixa eu fazer o teste aqui do autenticado, né? Request não está definido. Então, deixa eu ver aqui o que está rolando. O request não está definido. Eu preciso mandar o meu request, né? Então, eu vou pegar aqui o request, mandar para o parâmetro. E quando eu for utilizar, eu mando também o request por parâmetro. Tá legal. Deixa eu derrubar a aplicação. Levantar novamente. E fazer o teste aqui para ver se vai dar tudo certo. Tá legal, tá certinho. Vou deletar o meu cookie e ver se também o meu autenticado vai funcionar. Limpei todos os cookies, autenticado, deu problema aqui, deixa eu ver o que é que está rolando. Response também eu preciso mandar aqui para essa função, né? Então eu preciso ter o request e preciso ter o response. Então eu mando o request e mando o response. Tá, derrubei a aplicação, levantei de novo e agora eu vou ver se vai dar certo. Tá bonitinho agora, tá? Então deixa eu explicar basicamente o que eu fiz aqui. O que eu fiz aqui? Eu criei uma função, verifica autenticado, passando o request e o response. Se eu tenho o request, eu verifico as informações do meu cookie. Se eu não tenho as informações do meu cookie, eu utilizo o response por parâmetro para fazer o redirect. E aqui eu estou verificando se na minha home controller verifica autenticado, que é essa função, passando o meu request e o meu response. Se deu tudo certo, eu não faço nada. Se não, que é o que deu errado aqui, eu simplesmente retorno e não faço as ações. Fazendo isso daqui, gente, eu tenho essa função aqui que eu posso utilizar em todas as minhas rotas. Ou seja, eu quero utilizar na rota de index, eu quero utilizar na rota de pessoas, eu quero utilizar na minha rota de alterar, eu quero utilizar na minha rota de excluir. Então, eu posso simplesmente colocar ali essa ação. Quero utilizar na minha rota de pesquisar, tá vendo? Salvei isso daqui. Agora, se eu reiniciar minha aplicação e subir de novo e simplesmente deletar os meus cookies, como eu já fiz com vocês, e agora tentar acessar aqui, por exemplo, o pessoas.json, ele faz o redirect, tá vendo? Então, pessoas.json, que estava ali liberado, agora não está mais. Agora, se a gente olhar aqui uma rota que está liberada ainda, que eu ainda não fiz, ó. A rota, deixa eu ver uma rota aqui. Alterar pessoa. O alterar pessoa eu não coloquei, né? Se alterar pessoa, ele faz um save. Não, esse não vai dar pra gente testar. Deixa eu ver aqui um outro. Coloquei o pessoas, coloquei a index. Aqui eu coloquei quase todos que eu precisava. Eu vou tirar a autenticação de pessoas para vocês verem. Então, tirei a autenticação de pessoas, salvei, derrubei, subi de novo. Agora eu vou digitar pessoas aqui.
e agora não está autenticado, tá? Quero colocar de novo, vou lá, coloco o meu código, salvo. Agora ele está autenticado, tá legal? Bom, é isso, pessoal. Mostrei agora tudo que eu queria mostrar para vocês. Já mostrei também como que vocês podem ali fazer para colocar ali a autenticação em cada rota, tá? E aí agora é com vocês, precisando, é só chamar, eu esclareço as dúvidas de vocês, na medida do possível, a gente vai se falando e aí eu vou ajudando vocês a melhorar cada vez mais o sistema de vocês, tá legal? Então, fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Legal, gente, aula bem puxada essa hoje. Mostrei muita coisa interessante, ou seja, se você vai fazer uma autenticação ali que você não quer ter muito trabalho, você não quer ter controle total, faça ali o HTTP Authentication, que é bem mais rápido. Agora, se você precisa fazer algo mais trabalhado, algo mais ajustado ali, peça por peça, aí sim você vai ali para fazer a sua autenticação no seu site, tá legal? Bom, é isso, pessoal, até mais e até o próximo vídeo.